Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Luciviana, eu sou aqui do canal Mãos das Bruxas, Mãos da Bruxa, né? Eu já tô colocando todas vocês junto comigo. Mãos da Bruxa, tô aqui para continuar a playlist na onde eu mostro a Jornada do Louco em 5 baralhos de tarô, porque eu comecei com esse aqui. A maioria dos tarólogos começa com esse aqui, e é legal você ver todas as cartas se você for iniciar no tarô e identificar o que é melhor para você. É melhor ir com o que o professor tá falando para você ir com do Rider-Waite, ou é melhor você escolher algum. Enfim, gente, vocês vão descobrir que o tarô tem muitas diferenças nas ilustrações e alguns vai te levar no mesmo significado, porém com uma interpretação diferente, o que é muito legal. E hoje a gente vai falar da temperança e do diabo. A temperança de Rider-Waite, Foucault. A temperança do tarô das bruxas. Temperança dos videntes da luz. Temperança do tarô dos feiticeiros, que é muito linda, né, gente? E o Santa Muerte. Vamos lá, pessoal, conselho da temperança. Temperança é ligada com o signo de Sagitário. Daí eu lembro de quem? Eu lembro do meu pai. Que ele não tem nada de moderado, mas essa carta traz sim essa coisa da moderação, do equilíbrio, do equilibrar as suas vontades, de moderar os seus pensamentos. Essa carta ela vai falar sobre isso, tá bom, gente? É exatamente isso. Se a gente for pensar no Sagitário, se eu for pensar no meu pai, eu vou pensar assim numa perspicácia filosófica. A palavra é essa, a palavra é exatamente essa, tá? A temperança, ela vem falar sobre esse equilíbrio, tá? E sobre esses seus pensamentos, as suas vontades. Ele é uma carta que ela vai pedir para você moderar, para você ser cauteloso, porém otimista, tá? Esse equilíbrio que ela faz ali na água, esse pé dentro da água, tá falando das suas emoções. É por isso que ela tem que pensar sobre as suas vontades, ela tem que equilibrar. Depende do tema que saiu essa carta, da situação que ela apareceu, ela vai falar sobre isso, ela vai falar sobre, opa, para um pouquinho, vamos pensar e vamos ver aí como é que tá, como que é essas vontades aí que você tá falando para mim. O que vai dar certo? Porque assim, ela é uma carta que ela vai falar que alguma coisa vai dar certo, mas ela vai falar para você pensar, tá? Então, essa aqui é a carta da temperança do Rider-Waite, a gente vê um anjo, vê ele com as duas taças, ele tem aqui a iluminação na mente dele, logo, né, tá aqui com o pezinho na água, que são as emoções, mas é o pensamento dele que é importante aí, tá bom? É no pensamento dele, no pensamento filosófico, é que ele vai encontrar esse equilíbrio. Tem um livro, é de Raj, eu acho. Ele fala assim, é a medida certa, tá? Se no diabo a gente vai ver os excessos, você pensa sempre antes na temperança, no tempero da situação. A temperança é a medida certa, nada além e nada menos, tá bom? Aí a gente vem para essa carta aqui do Tarô das Bruxas, gente, que é praticamente a mesma coisa. É uma carta lindíssima, né? As duas são muito lindas, mas óbvio que muito bem ilustrada. O Tarô das Bruxas de Ellen Dugan, né, gente? Vocês lembram que é dele que eu tô falando. Segue muito a linha de Rider-Waite, ela também tá com o pé na água. Tem um arco-íris, a gente não vai falar muito de cores, tá bom? Mas sim, é uma carta que ela vai te trazer essa intuição da medida certa, de nada vazando, nada solto, nada caindo, é a medida, tá, gente? Sempre pense nessa carta como a medida certa.
Aí a gente vem aqui pra carta do Videntes da Luz e, gente, nada a ver, nada a ver. Então, a gente não vai pensar no anjo, não vai pensar em Hermes, não vai pensar nem na água, nas emoções. Vamos ler essa carta de outro jeito, então. Sol e a Lua, dualidade, medidas. Na verdade, ela vai dizer a mesma coisa. Tem um anjo aqui, as asas estão bem fraquinhas, mas tem. Ela vai falar, você vai entender que essa carta, ela tá pedindo, olha a luz aqui em cima da cabeça dele. Tá pedindo um equilíbrio sobre o que ele vem pensando. Então, assim, é uma pessoa simples, sentada lá e com duas ideias, vamos supor, tá? Vamos supor. Sol e a Lua. Então, são duas vertentes, gente, são dois pensamentos. Então, ele tem que temperar isso aí. Você pensa que na cabeça dele é equilibrar, moderar, certo? Ele não tá pendendo nem para um lado nem para outro. Olha como as linhas aqui, elas estão conectas, né? Então, gente, é isso. É a moderação, o equilíbrio. É uma cartinha mais difícil, né? Para você pensar, se você for ver, né? Com a de Rider-Waite, o da Ellen Dugan, é uma cartinha que vai ser mais difícil, tá? Mas nada que a gente estudando bastante, a gente não aprenda, ou mesmo colocando a sua intuição e até tendo o mesmo contexto, mas interpretando da maneira que você vê esse equilíbrio, essa moderação que ele tem que ter nesse momento. Perceba que ele tá sentado com as pernas cruzadas. Ele não vai agir, tá, gente? Ele tá parando para pensar. Aí vamos para a carta maravilhosa do tarô dos feiticeiros, que é o Wizard Tarot. Que chique falar, né, gente? Ai, tô brincando, tá? Mas vamos ver. Olha, gente, é uma carta assim, iluminada, né? Uma carta que, gente, você colocar ela no baralho ali de longe, você vai ver a riqueza de cores que tem essa carta, né? Mas aí, nada a ver com Rider-Waite, tá, gente? Nada a ver. Ela é uma feiticeira e diferente dos outros que estão ali equilibrando, veja aqui, gente, olha. Diferente dos outros que estão ali equilibrando, que ninguém deixou cair nada, né, gente? Ninguém deixou cair nada, olha aqui, ó. Ninguém deixou cair nada. Ela já tá jogando tudo pro chão. Aí vem aquela coisa de Sagitário, né? Aí vem a coisa de Sagitário. Mas peraí, gente. Ela deixou cair na onde? Ela deixou cair no infinito. Aham, então tá bom. Ela tá lá com os pensamentos dela e com equilíbrio, moderação e positiva, gente. Além de Sagitário ter essa cautela, esses pensamentos filosóficos, ele saber que ele vai ter que dar uma parada ali, que ele vai ter uma moderada e pensar bastante, equilibrar esse jogo aí, essas vontades, esses desejos. Além disso, ele sabe que ele vai ter um resultado positivo. Essa carta também fala sobre a medida certa, mas a medida positiva, tá? Então, é uma carta que não tem nada a ver com Rider-Waite, mas ela expressa bastante essas emoções jogadas no infinito, jogadas no além, nos pensamentos, né? Naquilo que você quer, que você precisa, talvez. Conforme a gente for lendo, fazendo tiragens, a gente vai entender o quanto que essa carta ela pode ser bastante positiva dentro de uma tiragem, tá, gente? É uma carta que ela vai pedir para você refletir. Todo arcano maior vai pedir para você refletir e vai te dar um conselho muito bom. Gente, Santa Muerte para tudo. Santa Muerte tá aqui, olha, linda, maravilhosa, né? Com as duas taças aqui pertinho dela, tacando uma na outra aí. E eu não... Deixa eu ver se eu identifico isso, gente. Não, eu não identifico.
Eu sei que tá verdinho aqui embaixo, mas eu não identifico o que é água. Até parece um pouquinho de água aí, né, gente? Mas enfim, ela também não parece um anjinho, né? Não parece, eu não tô vendo asinha aqui nela, mas eu tô vendo aquela iluminação aqui em volta da cabeça dela. Ela tá florida, ela tá maravilhosa, né, gente? Vamos voltar à energia de Sagitário, vamos voltar à energia de Sagitário, super pra cima, super otimista. É isso. Ela tá fazendo ali a medida, ela tá temperando certinho e ela sabe que vai dar bom pra ela, tá? Também não é uma carta muito, né, que dê pra gente falar muito aqui. Eu acredito mesmo que só essas duas cartas aqui, o do Tarô das Bruxas de Rider-Waite, que mais parece, mas nas outras vocês vão conseguir ter o mesmo pensamento e ter uma interpretação que vai levar ao significado da carta, tá bom? Agora a gente vai pro diabão. Ai, gente, não pode brincar, né? Mas imagina, gente, não é. Vocês vão entender essa carta. Vocês vão entender essa carta já já. Esse aqui é o diabo de Rider-Waite. O diabo do tarô das bruxas, ele tá como a sombra, tá, gente? Vocês já vão entender por que com essa carta aí. O diabo do videntes da luz, que é uma coisa fofa, né? Olha isso. E o diabo do tarô dos feiticeiros. E o diabo do Santa Muerte. Então, vamos lá, gente. O diabo. Tá. Ah, ele é uma carta muito negativa. Não quero nunca tirar ele. Aí, gente. Lembra da medida certa que a gente estava falando agora da temperança? Aí você pensa que o diabo é tudo demais. Tudo exagerado. Tudo no vício, é excesso, é tudo demais. E aí você vai ver algumas sombras. Gente, é como se você olhasse para o tarô e você visse a parte sombra das cartas. Então, o mago vai ser a magia negra. A justiça vai ser a corrupção. Então, você entendeu? Ele tem esse lado astuto, ardiloso, atrás de todas as outras cartas. Então é uma carta ruim. Não quer dizer que seja uma carta ruim, quer dizer que alguma coisa você tem que aprender com ela. Por quê, gente? Porque o diabo, ele só sai para falar sobre os nossos instintos. Não é só sai, tá? É errado a gente colocar qualquer limite dentro dessas cartas, tá? Elas são ilimitadas. Quando vocês lerem ela, quando vocês começarem a ler, quando vocês perceberem isso, vocês vão entender o que eu tô falando, mas o diabo, ele é aquele que tá na sombra, mas ele não é necessariamente uma carta ruim, mas ele vai lembrar sim que muitas vezes são nossas intenções que estão lá. Quais que são nossas intenções? Às vezes, as intenções estão na sombra, gente, tá? Vamos supor no financeiro, todo mundo fala que, ai, não, o diabo é bom pro financeiro, porque, ai, é muito bom. Por que o diabo é bom no financeiro, gente? Porque ele é bem estratégico, entendeu? Ele é ardiloso, ele tem lábia, ele vai saber como, ele vai chegar lá. Ele vai comer pelas beiradas, ele vai chegar lá, entendeu? Basicamente é isso. Então, o diabo, ele vem falar sobre isso, ele vem falar sobre esse caminho que ele faz curto e às vezes nem tão legal para chegar na onde ele quer. Por isso que falam que é bom pro financeiro. Ah, você vai conseguir? Vai. Às vezes você dá umas puladas em alguns processos, mas você vai conseguir. Você entendeu? Basicamente isso. Mas, enfim, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Se você for contar 15 aqui no arcano, vai dar que número?
1 mais 5 vai dar 6. E aí a gente para na onde? Na carta dos amantes. Olha eles acorrentados aqui. Gente, às vezes a gente só o apego, sabe? O apego é também até mesmo sexo em excesso faz a gente ter essa sombra dentro da gente. Por quê? Porque não deixa de ser um vício, não deixa de ser um excesso, você acaba acorrentado ao seu vício. Você não consegue largar aquilo. Isso é para tudo, gente, até para compra, tá? O diabo não vai aparecer como alguma coisa, nossa, vai acontecer isso, isso. Às vezes, gente, é uma coisa muito assim, ó, o nosso consumismo. Esse vício, toda vez que a gente fica estressada, a gente quer gastar, gastar. Esse consumismo exacerbado, essa coisa louca que tem dentro da gente às vezes e a gente não pensa. Isso tudo são sombras dentro da gente. Então, quando o diabo sair numa carta, numa tiragem, vocês pensem, vocês, aí é autoconhecimento, gente. Você entendeu qual que é a sua sombra? Qual que é a sua sombra hoje? O que tá errado aí? Você entendeu? E você conseguir ver isso e você vendo, aceitando, você consegue mudar. Essa é a grande transformação do diabo. Quando ela aparece, ela vai mostrar alguma coisa que você sabe, mas você não quer ver. Você não quer aceitar. Na hora que você aceitar, você vai ver o quanto você vai mudar e você vai mudar a sua vida depois disso. Enfim, né, gente? Falei demais porque o diabo traz essa emoção maravilhosa aqui pra gente. E vamos lá. O diabo, a carta 15 do Arcano Maior, no Tarô das Bruxas. Gente, é a sombra. É a sombra. É aquilo que eu tava falando. Gente, não vamos nem falar de simbologia, de cor, de elemento aqui, né? Porque nada. Ah, tem uma coisa, o diabo tá ligado a qual signo? A Capricórnio. Aí você pensa, gente, tá ligado a Capricórnio por quê, né? Coração de pedra, como que é? Por quê? Porque assim, o Capricórnio, o conselho aí com esse signo é que você pegue o controle, você pegue as rédeas da sua vida com diplomacia. É basicamente isso. Não é uma coisa assim de, sai daí, você vai sair daí. Não, você não vai sair daí. Isso é meio que diplomático, sabe? Pra você sair do estado de sombra que às vezes você tá, é meio que diplomático. Mas enfim, não vamos falar do signo também, porque senão a gente vai misturar tudo, a gente vai ficar 3 horas aqui de vídeo. Então é isso, pessoal, não tem nada a ver as cartas, tá bom? Esse diabão aqui tá bem feio, gente, e parece até que ele tem um pentagrama aqui no meio do chifre dele, mas dá medo, né? Tem eles acorrentados que não precisa nem falar que é... Gente, se você tem sombra, você é fantoche. Quem que não é fantoche de vício? É isso, gente. Seja de qual for, tá, gente? Tá falando, pode estar falando até de consumismo. Seja de qual for, tá? Sombras dentro da gente. Aqui ela tá assustada. Ela aqui, na verdade, eles vê ele como se fosse, né? Nossa, vamos pensar nisso como um vício, vamos pensar nisso como alguém obscuro, alguém que pode chegar ali e fazer algum mal, tá? Mas o diabo, ele sempre vai trazer, ou na maioria das vezes, ele vai trazer o que tá dentro de você, tá? Suas intenções, as suas sombras. Aí a gente vem aqui pra carta do vidente da luz, né? E a gente nem vai ler com a The Radiate, porque a gente nem tá falando mais de simbologia ali. A gente vê o quê? Olha ele dando a mão, gente. Mas o que que é isso, né? Olha lá a sedução, a tentação. O diabo vai falar muito disso, dessa tentação, gente. Olha os pensamentos aqui todos assim, né? Voando, né? Muito estratégico, muito ardiloso, né? Com muita lábia. Olha como ele te carrega. Isso aqui, gente, a gente pode pensar que é o vício, tá? A gente pode pensar nisso sim. A gente também pode pensar num outro sentido, até mesmo
do financeiro que a gente estava falando, dessas estratégias de conseguir aquilo que se quer, pulando o processo, sabe? Aquela coisa do, eu vou chegar ali, tá me estendendo a mão, vou dar uma puladinha aqui, sabe? Esse tipo de coisa. Então, o diabo, ele pode ser sombra e ele pode ser muito ardiloso, tá bom? Não adianta ler com a de Rider-Waite também, tá bom, gente? Tarô dos Feiticeiros também traz um diabinho aqui bonitinho. Mas assim, a mesma coisa, trazendo pessoas ali como se fossem escravas, né? Fazendo as coisas para ele, porque é isso mesmo que o diabo quer, né? É isso mesmo que ele faz, ele manipula, tá? O diabo, ele pode ser mentiroso, ele pode ser fofoqueiro, ele pode ser uma pessoa que ela vem para atrapalhar, ela tá lá atrapalhando, tá lá fazendo fofoca e contando, fazendo intriguinha, sabe? Às vezes é uma coisa besta, mas você pensa, é uma sombra, né? É uma intenção. E não é uma intenção boa, mas tá lá. A gente tem que aprender com isso. A gente tem que aprender com essa carta também. Aí a gente vai no Santa Muerte, gente. Meu Deus do céu. Esse Santa Muerte aqui, gente. Olha, eu já achei essa daqui bem feinha, mas esse daqui, meu pai do céu. Vamos lá para essa cartinha aqui. Gente, aqui tá muito clara, né? Aquela coisa vermelha, aquela penumbra, aquele sentimento de fogo, paixão, intensidade, tudo em excesso, tudo em excesso. Mas olha o que eu achei de legal aqui, gente. Ele segura como se fosse fantoche. Sabe o que me leva a acreditar nisso aqui? Que é o ego. Muitas vezes o nosso ego leva a gente a vícios, o nosso ego leva a gente a sombras, tá? Intenções dos quais a gente muda o caminho. Gente, é só olhar para como é o mundo hoje na internet, né? Nas redes sociais. É só você ver isso, né? Até que ponto você vai criar uma intenção, ter uma sombra dentro de você para você alimentar seu ego? Porque olha como eles estão bem vestidinhos, cantando. Você percebeu? Então parece aqui que o diabo também, ele faz como fantoche aquele que tem um ego muito grande. Gente, é isso. São várias interpretações que a gente pode ter. A gente tá vendo todas as cartas nesses 5 baralhos, tentando identificar alguma coisa de Rider-Waite, mas vocês perceberam que, gente, Rider-Waite tem simbologias e elementos que nos outros não tem, tá bom? A gente pode ver até aqui o signo de Capricórnio, como é possível ver, mas tem 2 cartas aqui que não levam. Enfim, é isso, pessoal. A gente vai aprendendo bastante. Todo dia você aprende alguma coisa com as tiragens que faz, ou até mesmo para você. O legal é estar aprendendo, é estar se informando, se orientando e percebendo que no final das contas, o tarô não é aquela história de ela vai adivinhar o meu futuro, ela vai adivinhar. Não, a gente adivinha. A gente não é que é divinatório, a gente consegue detectar a energia. E é através dessa energia que tá rondando hoje é que você vai poder mudar a sua história ou não, porque o livre-arbítrio sempre vai ser seu. Enfim, pessoal, chega por hoje. Amanhã tem mais. E obrigada por ficarem até aqui. Sejam todos bem-vindos. Até mais, gente.